Olá, este é o Pesquisa e Ação da TV São Judas. No programa de hoje, vamos falar sobre a publicidade voltada para crianças. Algumas instituições alegam que ela pode ser prejudicial para o seu desenvolvimento, tornando-as consumidoras compulsivas. Para esclarecer esse dilema, estou com a psicopedagoga e especialista em educação especial, Irene Maluf. Olá, Irene, tudo bem? Olá, como vai? Qual a sua opinião sobre o assunto? Olha, eu penso que existe um exagero de ambas as partes, tanto dos que criticam quanto daqueles que defendem, né? Acho que o bom senso levaria para lucros maiores em todos os aspectos, tanto para as famílias, né, que tanto se queixam, quanto para aqueles que fazem essas publicidades. O Instituto Alana é uma ONG que clama pela proibição da publicidade infantil. Esse é o mesmo caminho que devemos seguir? Ao longo dos anos, eu tenho visto que, ao contrário, a publicidade tem se tornado cada vez menos abusiva, porque existem controles que antes não existiam, né? Antes as publicidades falavam em termos muito imperativos, a gente via que a criança realmente era levada, né, até a pensar em pedir para os pais ou a forçar um pouco a situação. Hoje eu vejo que as crianças estão tão massacradas, vamos dizer assim, né? Com tantas coisas que elas têm que ver, não é só a televisão, né? É o computador, é a internet, são os jogos, ela tem tanta coisa que ela realmente está bombardeada, ela não tem mais essa sensibilidade tão grande como ela tinha para um único canal que ela tinha para ser consumista ou deixar de ser consumista, ou para conhecer o mundo que era a televisão. Acho que essa época já passou. Então, eu vejo que hoje a situação é melhor do que era antes. E como funciona a mente de uma criança de 8 anos? Como ela reage ao assistir um programa infantil que contém esses tipos de publicidade? Olha, quando a gente pensa que alguém vai assistir televisão e vai se comportar de acordo com aquilo que ela ouve, a gente tem que primeiro entender o que é que ela é capaz de ouvir e assimilar. E com certeza uma criança com menos de 6 anos de idade, ou algumas até 7 anos de idade, elas terão muita dificuldade em distinguir o próprio filminho, o próprio desenho, o próprio personagem daquilo que estão tentando mostrar para ela em termos de produto novo, ou de produto agradável para ela, ou útil para ela, ou que ela venha querer, né? Então, eu vejo que não é uma influência tão grande aquilo que se vê na televisão. Acho que a influência grande é aquilo que se vê na vida prática, aquilo que a família faz, os modos como a família se comporta em relação ao consumo, o meio ambiente em que ela vive, né? Eu acho que pega muito mais querer ter o tênis como um amiguinho do que o teu tênis que está na televisão, porque ela somente, e muitas vezes eu vejo isso, ela somente vai se dar conta do tênis que está na televisão depois que ela já viu no pé do amiguinho e que alguém chamou a atenção para isso, né? Então, vamos dizer assim, a importância ou o peso que pode ter assistir uma publicidade de algum assunto, né, para a criança, nessa fase, é muito menor do que aquilo que se pensa. Existe alguma forma de criar conteúdo publicitário de qualidade para as crianças? Olha, eu acho que existe uma forma líquida e certa. É a família fazer um trabalho de base com valores, um trabalho de base para o não consumismo, né? Porque quando a criança assiste algum apelo desses, na verdade, ela vai se envolver emocionalmente. Mas se a família chamar aquilo para o cognitivo, para o raciocínio, para a observação, a criança, normalmente, ela vai começar a repensar. Tanto é assim que você mesmo deve ter ganho algum presente quando você era criança, que você queria, e no momento seguinte você colocou de lado. Porque uma coisa é aquilo que te envolve emocionalmente, outra é o prático, é o cognitivo, é aquilo que você vai usar mesmo, né? Então, quando a família interage bastante com o filho, assiste televisão, conversa com a criança, está presente ali no dia a dia, no computador, nas revistas, enfim, a família vai formando na criança um crítico que vai crescer crítico e vai crescer, então, uma pessoa que sabe se defender, né? E esse eu acho que é um aspecto também importante da propaganda, que vai ou não vai, dependendo da família, formar um cidadão crítico. Em virtude que os pais hoje precisam sair para trabalhar, as crianças ficam sob a tutela de outras pessoas, como no caso as babás. Isso é prejudicial para o seu desenvolvimento? Infelizmente, eu acho que quem tem filhos tem que abdicar de um espaço na sua vida para criar os filhos. Porque não existe nada que você não tenha que ensinar à criança.
tudo tem que ser ensinado, tudo tem que passar por um certo padrão que você tem dentro da sua casa, para que a criança realmente se torne autônoma, tenha um pensamento próprio, seja capaz de escolher mais tarde, né? Então, independentemente de estar com a avó, com a babá, com a empregada, com a mãe, com o pai, tem que existir o tempo todo esse diálogo com a criança, né? A gente tem que apresentar o mundo para a criança e, de alguma forma, levá-la a compreendê-lo, né? Mostrar a ela alguns pontos. Então, me parece que, seja com quem for, se os pais não fizerem um trabalho de base, não procurarem estar sempre orientando e cerceando os exageros, a criança vai ser prejudicada, sim, em qualquer situação. Não é com a televisão, não é com a propaganda, não é com o filminho, é com a conversa com o vizinho, é com o joguinho. Então, isso independe. Eu acho que o ponto fundamental é a família articular a educação da criança bem de perto. Nós temos uma reportagem falando sobre o assunto, vamos assistir agora. Publicidade infantil. Quando tocamos nesse assunto, estamos diante de muitas polêmicas, envolvendo publicitários, instituições de proteção à criança e pais. Eu acho que o que a gente tem que discutir é o seguinte: o tempo de exposição dessa criança na televisão. Então, se ela não tiver absolutamente mais nada para fazer e ficar o dia todo exposta à TV, isso sim, eu acho que é complicado. Eu acho que esse período da criança de ócio, se é que a gente pode dizer assim, ele tem que ser completado, tem que ser pensado de uma outra maneira, um tempo para ela descansar, para ela brincar e cobrir e incluir algumas atividades outras, não só porque a televisão acaba funcionando como uma válvula de escape, né? Você vai lá, liga a televisão, põe a criança lá e acabou o seu problema. Toda discussão se dá pela vulnerabilidade das crianças quando estão na frente da televisão expostas às propagandas. Meio a isso, foi criado o projeto de lei de autoria do deputado Luiz Carlos Auli, do PSDB do Paraná, que visa proibir a veiculação de publicidade voltada para crianças de 0 a 12 anos, no intervalo das 6 da manhã às 10 da noite. A Associação Brasileira das Agências de Publicidade se defende dizendo que a propaganda passa por um enorme filtro e é fiscalizado pelo CONAR, Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária. E inserir o governo neste contexto como um censor é tirar toda a liberdade dos profissionais. No Brasil, esse estatuto da criança e do adolescente é bastante apropriado, é bom. Então você tem, não só pessoalmente, você pode perfeitamente, como responsável pela criança ou pelo adolescente, você pode ingressar com uma ação judicial. E você pode fazer com que o Ministério Público ingresse com essa ação judicial. Do outro lado, o Instituto Alana, que defende o projeto de lei, acredita que o CONAR não atua com eficiência. E, por isso, o governo federal deve intervir de forma a melhorar a qualidade da programação infantil. Fora da TV, existe uma gama enorme de produtos licenciados. Nesse caso, também seria como se a publicidade ela estivesse embutida no programa. Você vê algum problema ou você acredita que seja a mesma questão de uma conversa com os pais, de criar um pensamento crítico sobre aquilo? Mesmo que a gente tire tudo que for propaganda para criança, mesmo que a gente... Vai ter sempre um jeitinho de uma merchandising no meio da novela, vai ter sempre um jeitinho de fazer, né? Porque eu acho que todo mundo que trabalha em publicidade justamente trabalha porque é extremamente criativo, né? E vai arranjar um jeitinho de fazer isso. Acho que tentando agir com ética, né? Tanto da parte de quem é o profissional, como agindo com um critério de valores, que é o caso da família, você educa muito bem. Não vejo tantos prejuízos quanto eu tenho ouvido falar. Então, no caso, seria os publicitários de um lado, mas a família do outro e não o governo. Não o governo censurando, mas a família educando melhor. A família educando. Eu acho que essa coisa de cercear os direitos da família, né, em relação aos filhos, eu acho que isso é alguma coisa a pensar, né? Porque você pode me dizer que em alguns países de primeiro mundo não existe publicidade para criança, é verdade, mas lá também não existem algumas outras coisas que nós temos no Brasil, né? Então, uma coisa tem que combinar, ser harmônica com outra, né? E se aqui nós estamos querendo formar cidadãos críticos, cidadãos autônomos, a gente também tem que deixar que essas crianças tenham contato com algum tipo de estímulo, algum tipo de proposta, que elas venham a experimentar coisas que
que aquelas outras crianças de outros países não precisam experimentar. Pesquisa e Ação vai para um rápido intervalo e voltamos na sequência. Estamos de volta com Pesquisa e Ação, falando sobre a publicidade voltada para crianças, e converso com a psicopedagoga Irene Maluf. Irene, estamos conversando sobre como evitar que a criança se torne consumista. Mas o que fazer, por exemplo, se uma criança vai a determinado lugar e começa a espernear querendo algum brinquedo, algum produto? Os comportamentos só são mudados a partir de dois caminhos. Um é você mudar o modelo que você está dando para a criança. E o outro é você mostrar para a criança, se ela já tiver idade para tal, que aquele comportamento não é admissível. Então, ou você passa a não reforçar esse comportamento, ou seja, você não cede ao comportamento dela, ou então você tira a criança daquele tipo de estímulo por um tempo até ela ser capaz de entrar numa loja de brinquedos e não querer a loja inteira, ou assistir um programa de televisão e querer comprar tudo. Então, os pais têm que tomar atenção de eles mesmos, na verdade, né, não se deixarem levar por aqueles tipos de apelo, né? Então, meu filho quer um brinquedo, o vizinho tem o brinquedo, então eu vou comprar para o meu filho quer ir para a Disneylândia, eu vou dar uma viagem para o meu filho para que ele não se sinta mal perante os outros. Então, os pais também saírem dessa armadilha que me parece muito mais perigosa do que a armadilha que se diz que a criança cai. Porque se você pensar, quem compra são os pais, né? Quem delibera se convém ou não são os pais. Então, são os pais que devem mudar sua própria educação frente ao apelo comercial. Estamos falando muito sobre o papel dos pais, mas e a escola? Ela não contribui para o que estamos discutindo? A escola tem que manter sempre uma ideia de que a gente educa a criança para a vida dela, né? Então, é como se a gente estivesse enchendo uma malinha com valores, com comportamentos, com ideias que ela vai levar para toda a vida, né? Então, se a escola também é uma escola que se prende muito a questões assim do novo, da novidade, do todos teremos, né? Não olha a individualidade, não respeita as diferenças, se é uma escola em que ter é mais importante do que ser, aí realmente você tem um problema muito sério na educação do teu filho. Porque ele vai querer, em casa, seguir aquele padrão. Porque, inicialmente, é a família, e isso até uns 7, 8 anos de idade, que comanda a vida da criança, até mesmo por uma questão de vínculo afetivo e por necessidade mesmo, por premência, né? Que o ser humano se prende à família nos primeiros anos de vida. Depois surge o primeiro grupo externo, que é a escola, e começa a ter, gradativamente, até a adolescência, uma grande importância. Então, a escolha dessa escola e entender a linguagem que essa escola passa, né, para a criança, em coisas que são, às vezes, até pequenas, do tipo, por exemplo, todo ano tem que levar estojo novo, caderno novo, livro novo, não se reaproveita um livro, não se reaproveita um caderno, um lápis, toda hora a escola está com coisas assim, com pedidos, então, que muitas vezes constrangem alguns pais e que fazem todos os sacrifícios possíveis para que o filho acompanhe. Mas será que esse tipo de escola convém para aquela família? Então, os pais também têm que ter esse tipo de crítica, né? A gente tem que ver o ambiente onde vai colocar o nosso filho, se esse ambiente condiz com a educação que a gente pretende dar em casa e pretende que ele siga, ou seja, se os valores são idênticos. Algumas escolas obrigam o uso do uniforme. Você acredita que essa é uma medida válida? Acho que sim. O uso do uniforme, ele torna, de alguma forma, todas as crianças livres, né, daquela questão da roupa, da questão do enfeite, da questão de uma série de coisas que, de alguma maneira, atormentam muito a família, né, e que também faz com que elas percebam muito cedo diferenças do tipo, aquele menino, aquela menina troca todo dia de tênis, o tênis que ele usa sempre é de marca, o meu não é, aquela menina está sempre com uma roupa diferente, eu não estou. Então, tira o foco dessa vaidade ou dessa
competição, né? E coloca o foco mais na escolaridade, no aprendizado. E começa a perceber as diferenças e a respeitar as diferenças a partir do ser e não do ter, né? Eu sou melhor que você no seguinte sentido: eu construo mais, eu produzo mais, eu estudo mais, e não porque você tem 2 tênis marca X, 3 tênis marca Y e eu não tenho nenhum, né? Então, as diferenças passam a ser positivas, fatores positivos de observação. E isso vai formando na criança, ao longo, claro, do tempo, né, da educação dela, vai formando uma base muito boa para ela conviver com diferenças que ela vai ter a vida inteira. Até que um dia ela pode não usar uniforme e ficar muito feliz de todo dia com uma camiseta e uma calça surrada, que não vai ter problema nenhum para ela. Então você acredita que até a escola, na escola eles devem ter esse tipo de atitude para quando a criança sair para o mundo, ela pensar não como consumista, mas... Sim. A escola e a família, eles são muito mais importantes para a criança do que dias e dias e meses vendo televisão, com toda certeza. A publicidade pode influenciar uma criança, mas o que a família pode influenciar e a escola pode influenciar são milhares de vezes mais importantes, são fatores milhares de vezes mais envolventes e determinantes para o comportamento dela de qualquer programa de televisão. Não fosse assim, pessoas da minha idade seriam consumistas desenfreados, todos nós, porque há muitos anos atrás não havia nenhum tipo de controle. As propagandas falavam que eles bem queriam, né? E não é por causa disso que as pessoas eram tão desenfreadas como hoje são em matéria de consumo, né? Hoje a maior parte das pessoas realmente olha o mundo como um mundo descartável. É por isso que nós estamos vivendo essa situação, né? O planeta está vivendo essa situação. Então, vamos ver qual é a causa real do consumismo, se ele não está muito mais voltado na geração dos pais, dos avós, dos professores, do que na mão das crianças. Há pouco tempo atrás, uma lanchonete ela foi multada por volta de 3 bilhões de reais por oferecer brinquedos nos lanches. E existem alguns projetos de leis no Brasil que querem vetar. Você acredita que isso entra também nessa questão? Ou ela já um pouco extrapola a publicidade e acaba sendo um abuso? Aí eu acho que é um pouco de abuso mesmo, né? Apesar de que existem alguns exemplos que a gente pode dar, mas que nem convém no momento, mas que a gente pode dar de que não é bem assim que funciona, mas de uma forma indireta né? Então, colocar dentro de um chocolate, por exemplo, um desenho de um bonequinho, um decalque, ou um brinquedinho, né? Da mesma forma, vai induzir a criança a querer comprar e, evidentemente, comer o chocolate, ou o doce, ou o lanche, tanto faz. Acho que aí é um pouco de exagero, porque induz a um consumo que pode ser negativo, porque nós temos hoje uma realidade que é um número enorme de crianças obesas. E aí é uma questão de vida, de saúde, me parece que ultrapassa, né? Mas da mesma forma, se a família estiver junto e se a família mediar esse tipo de situação, ela também não é tão prejudicial quanto se a família estiver na mesma lanchonete, todo mundo comendo junto a mesma coisa. Com base no que falou, o governo deve intervir de forma ativa na criação das crianças, tendo em vista que ele exerce um papel na proteção da infância? Eu diria de outra forma, eu diria que é o seguinte, eu acho que a gente tem que ter leis, né, que protejam a criança dos exageros, né? O dia a dia, o meio termo, quem resolve são os pais. Não é possível a gente proibir as coisas, porque proibir é uma forma também de você divulgar e estimular aquele comportamento, né? Então, acho que deveríamos ter assim, algumas leis importantes, claro, que cerceassem os exageros, né? Que acompanhassem a evolução de uma série de eventos, né, que a gente tem por aí, como esse que você está falando da comida, mas que, de alguma forma, responsabilizassem os pais mais pelas decisões. E isso que eu acho que está faltando, o envolvimento dos pais na educação dos filhos. Falamos do governo, da família, mas e as instituições que pedem medidas radicais, como a proibição da publicidade? Como encontrar um meio termo para que o bom senso prevaleça?
Eu acho que existe um pouco de exagero e as pessoas, infelizmente, quando começam a defender uma ideia, elas esquecem que as outras ideias podem trazer coisas positivas, né? Então, quando eu falo, eu sou a favor da extinção de publicidade para crianças e acho que isso deveria acontecer 24 horas por dia, eu estou fugindo da realidade. Porque tem muitos pais que deixam os filhos assistirem televisão até meia-noite. Então, se no caso de proibir até as 10 horas, não é problema, porque a criança fica até meia-noite. E hoje em dia existem formas de você gravar. Então, sabe, tem sempre saídas. Acaba ficando uma coisa meio caricatural. Eu acho que era mais fácil todo mundo procurar enxergar o lado do outro, procurar entender o pensamento do outro, ver o que tem de positivo e de negativo, e aí sim buscar uma solução que seja a melhor para o maior número de pessoas, e não alguma coisa que seja apenas proibir, porque proibir, infelizmente, leva a criar canais de saída e segundas e terceiras opções que nem sempre são convenientes, né? Está chegando ao fim mais uma edição do Pesquisa e Ação. Hoje estivemos com a psicopedagoga Irene Maluf. Gostaria de agradecer a sua presença. Você tem mais alguma coisa a acrescentar sobre o assunto? Olha, eu acho que o assunto é muito rico, é muito vasto. E eu acredito que os pais, os profissionais da educação e os profissionais também, né, da mídia teriam muito a ganhar se procurassem se entender no sentido de cortar os exageros, né, e promover ações úteis para que as crianças se tornem cidadãos e consumidores conscientes. Muito obrigado. O Pesquisa e Ação fica por aqui e até o próximo programa.